Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Gasoduto Urucu-Manaus. Uma obra, um desafio à capacidade de superação em engenharia e logística, cruzando os 670 quilômetros de rios e floresta para levar o gás natural do maior polo petrolífero do norte do país à capital do Amazonas. O consórcio Amazonas Gás, CONSAG, formado pelas empresas Andrade Gutierrez e Carioca Cristiane Nilson Engenharia, participou deste empreendimento na etapa considerada mais difícil da obra. O trecho B1, instalando 197 quilômetros de linha-tronco, condutos de 20 polegadas de diâmetro e mais de 70 quilômetros de ramais para abastecer as cidades de Coari, Codajás e Anori, condutos de 13,4 polegadas de diâmetro. Amazônia, patrimônio ambiental brasileiro. Foi com esta percepção que o CONSAG e seus colaboradores dedicaram suas horas em campo, equilibrando o empenho em uma construção de importância estratégica para o país, com respeito às imposições da floresta. O CONSAG promoveu o avanço do gasoduto em mata fechada, áreas alagadas e travessias de grandes lagos e cursos d'água, elaborando uma logística sem precedentes para o êxito em áreas de acesso remoto. Trabalhar na maior rede fluvial do planeta significa estar sujeito ao regime dos rios amazônicos. Com uma diferença de aproximadamente 14 metros entre o período de cheia e o período de vazante, a obra contou com uma logística diferenciada, se adaptando à variação climática da região. Para realizar o transporte de equipamentos, materiais e pessoal até as frentes de serviço, foi necessária a utilização de 280 embarcações e mais de 500 equipamentos pesados.
5 modernos helicópteros também fizeram parte da frota utilizada pelo CONSAG. O S-64 Skyquake, com capacidade para até 8 toneladas. E o Kamov, para até 4 toneladas e meia, imprimiam agilidade, transportando uma média de 1.000 metros diários de tubos. Para o transporte dos colaboradores às frentes de trabalho, 2 helicópteros Bell 212 para 12 passageiros e um modelo Esquilo para 5 passageiros. O desfile aéreo foi um fator de dinamismo na produção, transportando cerca de 48 quilômetros de tubos em todo o trecho. Devido às características do relevo extremamente irregular e com baixa sustentabilidade do solo, a fase do desfile de tubos foi uma das etapas mais críticas de toda a obra. Época de cheia nos rios amazônicos. A criatividade e excelência técnica da equipe do CONSAG foram determinantes para a criação e desenvolvimento de métodos construtivos inovadores em obras de gasodutos. As balsas Amazonas Gás, chamadas balsas BAG, com 150 metros de comprimento. Elas serviram como base para a instalação de uma linha completa de produção. Todos os tubos utilizados nas balsas BAG eram revestidos com concreto, evitando a sua flutuação e depois transportados por meio de balsas. As BAGs contavam com 9 estações de trabalho, envolvendo acoplamento, soldagem, ensaios não destrutivos, eventuais reparos, revestimento, fixação dos tubos PAD para os cabos ópticos e colocação das boias. Na fase de lançamento no rio, o duto era posicionado até um alinhamento na faixa por meio de rebocadores. No total, 2 balsas BAG foram responsáveis pela construção de aproximadamente 40 quilômetros do gasoduto em um local onde seria inviável a construção por outros métodos. Para realizar a abertura de valas em áreas alagadas, foram projetadas as balsas H. Posicionadas à frente das balsas BAG, as balsas H operavam com 2 escavadeiras, uma para escavação e a outra para escora, evitando o deslocamento da balsa durante a operação. Após a abertura da vala, as colunas montadas nas bags eram acopladas e soldadas no processo conhecido por tying. Para realizar esta tarefa, foram projetadas as balsas marreca. 3 balsas equipadas com talhas que trabalhavam em conjunto. Enquanto 2 balsas posicionadas em cada extremidade içavam o duto, outra realizava a acoplagem e solda das colunas. Após os testes de qualidade e revestimento, as colunas eram posicionadas sobre o eixo da vala e as boias soltas por mergulhadores. A densa rede hidrográfica amazônica impôs ao percurso do gasoduto Urucu-Manaus a necessidade de cruzar lagos, igarapés e terrenos altamente desnivelados.
Na faixa de servidão, a obra seguia em condições extremas, com áreas secas intercalando áreas alagadas. Na preparação das colunas, alguns tubos passavam por um processo de curvamento para adequação ao terreno. Antes da soldagem, os tubos eram alinhados com acopladores pneumáticos internos ou externos. O processo de solda foi realizado por soldagem elétrica com eletrodo revestido e soldagem elétrica com eletrodo de tungstênio e vareta. Análises diárias monitoravam a sanidade das soldas dentro dos padrões internacionais de qualidade. Nas áreas secas, a abertura de valas foi executada por escavadeiras hidráulicas, prevendo uma cobertura mínima de 1 metro do solo sobre a geratriz superior do duto. O abaixamento da tubulação para dentro da vala foi realizado pelos tratores Sideboom 572 e 583. Nas áreas onde foi preciso transpor cursos d'água, as colunas eram posicionadas na vala utilizando o método denominado pushing em vala alagada, onde uma cabeça de arraste foi soldada na extremidade da coluna e puxada para o interior da vala. Artlist.io. Para a travessia de lagos e grandes cursos d'água, o CONSAG utilizou um método que alia alta tecnologia, eficiência e baixo impacto ambiental: o furo direcional. Artlist.io. Artlist.io. Este método instala os dutos no subsolo por meio de perfuração, atravessando o leito dos cursos d'água com uma broca orientada da superfície por modernos instrumentos de navegação. A broca se movimenta empurrada pela adição de hastes em direção a um ponto de saída pré-determinado na outra margem. Concluído o furo piloto, é realizado o alargamento para que a tubulação seja acoplada e puxada para dentro do furo. O CONSAG realizou 10 travessias, com distância média em 1.300 metros de extensão cada, mais a travessia do Rio Solimões, uma das maiores já realizadas no Brasil, com perfuração de 1.825 metros de extensão e 115 metros de profundidade. Cabos de fibra óptica foram lançados paralelamente à tubulação do gasoduto, com finalidade de transmitir sinais de voz, dados e vídeo entre as unidades da Petrobras, interligando a região sudoeste do Amazonas com Manaus. Ao final da construção e montagem da linha, foi realizado um teste de pressão com água, o teste hidrostático. Este teste assegura que o duto suporta as condições de pressão máxima admissíveis para a operação.
Após o teste, é realizada a limpeza e secagem da linha e em seguida é passado o PIG geométrico para a detecção de eventuais diferenças de diâmetro ou ovalizações no duto. O CONSAG realizou a montagem de válvulas, estações de regulagem de pressão e pontos de entrega nos ramais de Coari, Codajás e Anori. O trecho B1 do gasoduto Urucu-Manaus exigiu um contingente de mais de 7.000 colaboradores, incluindo especialistas de várias partes do país, sendo 70% mão de obra local, que recebeu todo o suporte necessário em treinamento. Cumprindo seu papel de responsabilidade social, o CONSAG, em parceria com a Associação Pestalozzi de Coari, contratou 8 portadores de necessidades especiais para o trabalho nos viveiros florestais. Nas frentes de trabalho, os colaboradores estiveram alojados em 10 estruturas de acampamento de selva, dotadas de suporte para alimentação, saúde, área de lazer e alojamentos climatizados. Foram utilizados também 16 barcos e 7 balsas alojamento, além de 2 balsas escritório, 8 clareiras e 3 canteiros principais. Bases avançadas que economizaram tempo no transporte das equipes, reduzindo custos e otimizando a produção. O CONSAG montou ainda um terminal administrativo no município de Coari, às margens do rio Solimões. Uma estrutura com 30.000 metros quadrados, com unidade médica avançada, clínica odontológica, oficinas de manutenção e de peças utilizadas na construção do gasoduto, além de um complexo de lazer com campo de futebol, quadra poliesportiva, academia, cinema e loja de conveniência. No item segurança, todo o pessoal de campo recebeu treinamento de sobrevivência na selva. Intensas campanhas de conscientização em todas as frentes de serviço lembraram diariamente a importância no uso de equipamentos de segurança. No controle de endemias, intensas campanhas de vacinação e termonebulizações diárias colaboraram para o baixo índice de doenças e nenhum caso de malária ou febre amarela adquirido na faixa. O trabalho de comunicação social executou projetos após um minucioso levantamento socioeconômico da região. Entre eles, um projeto sustentável de cultivo de hortaliças sem agrotóxicos, uma biblioteca itinerante e várias mostras de filmes e apresentações teatrais. Como legado, o CONSAG, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Coari, implantou uma biblioteca permanente nas escolas municipais das comunidades próximas à obra. Todas essas realizações credenciaram o CONSAG à construção do trecho B1 do gasoduto Urucu-Manaus, sob certificações ISO 9001 na área de qualidade, OSAS 18001 em segurança e saúde e ISO 14001 em meio ambiente. Ao final da obra, os trechos impactados pela supressão vegetal para o acesso de equipamentos e pessoal às frentes de trabalho passaram pelo processo de recomposição florestal, com plantio de 200.000 mudas, mitigando ao máximo o impacto ambiental ao reconstituir o ecossistema, utilizando 60 espécies vegetais nativas, produzidas por meio de sementes e plântulas extraídas da floresta e produzidas nos viveiros florestais do CONSAG. Gasoduto Urucu-Manaus. Realidade. Abastecendo o segundo maior polo industrial do país e as usinas termoelétricas de 7 municípios do Amazonas com sua mais nova matriz energética, mais barata e menos poluente.
com a assinatura do consórcio Amazonas Gás Consag. Planejamento, inovação, responsabilidade social, sinergia e respeito ao meio ambiente, superando desafios dentro da maior riqueza natural do Brasil.